Bom, segundo o presidente Bolsonaro, ordens absurdas não devem ser cumpridas. Não teremos outro dia igual ontem. Ordens absurdas não se cumprem. Ele se referia à possibilidade de o judiciário determinar que o seu celular fosse entregue para a perícia. Sendo, então, segundo ele, uma ordem absurda, ele já havia adiantado que não a cumpriria. E assim se iniciou uma nova era de nossa República, em que cada um é livre para cumprir as regras que bem entender. Porque o presidente não explicou a quem cabe o ônus de decidir o que é tão absurdo a ponto de não precisar ser cumprido. Quais são os parâmetros que devem ser seguidos para que cada um eleja as regras que deverão ser acatadas, ou se seria uma decisão vinculada ao humor de cada um. Ele também não deixou claro se cumprir ou não uma determinada regra era um benefício destinado apenas às autoridades, aqueles que vivem degraus acima dos cidadãos comuns, em um outro mundo, como chefe de Estado ou algum membro do judiciário. Bom, porque pelo menos a gente sabe bem o que nos esperaria se nós, meros mortais, decidíssemos criar as nossas próprias regras, a nossa própria legislação. Pois no último dia 19 de julho, depois que inúmeros flagras ganharam as redes sociais, graças à bem-vinda onipresença dos celulares com câmera, foi a vez do vexame de mais uma autoridade não muito afeita a seguir regras. Só poderia colocar a máscara, por favor? Olha, eu por hábito Não, por favor, não, por favor. Mas por decreto, eu sou obrigado a usar. decreto não é lei. Segundo o desembargador, o uso da máscara é uma prerrogativa, uma opção. Certamente ele considera que máscaras são uma dessas imposições absurdas, ainda que pretendam oferecer um mínimo de proteção a toda a sociedade. E graças a essas imposições despropositadas, se torna aceitável que se agrida um profissional a quem cabe a fiscalização do cumprimento de uma Eu regra, estou aqui com um analfabeto do PMC aqui, um rapaz. seja atirando a multa em seu rosto, Aí eu tentei amassei e joguei na cara dele. Se eu quer que eu jogue na sua cara, faz aqui. Não, o senhor vai jogar na minha cara? Não, vou fazer. Vou fazer ou você joga na minha cara? ou jogando-a no chão. Não, imagina você não isso aí. Isso tá gastado. Então, se você jogar em via pública, você vai ser igual por despejo de via pública. Tá. Não também Pode mudar isso aí, faz a outra. Um desembargador, um representante do judiciário, do ordenamento jurídico vigente, da ordem constitucional, conhecedor do direito, sugerindo que, se decreto não é lei, e de fato não é, sua força normativa pode ser desprezada. E como depois da repercussão de todo flagra de um ato de arrogância, os envolvidos dizem que não é bem assim, porque parece que a coragem de assumir um grave erro é inversamente proporcional à intensidade da afronta. Ainda que se possa defender a inconstitucionalidade de uma lei, de um decreto, de uma decisão judicial, de uma resolução, de uma medida provisória, existem os meios legais para que sejam discutidos os fundamentos e os motivos por que o Estado deve se desfazer de um ato normativo. Se cada um, seja uma pessoa comum, um magistrado ou um chefe do executivo, optar por cumprir apenas o que lhe convém, sob a justificativa de que se trata de algo inconstitucional, e todo ato de insubordinação pode ser defendido por esse prisma, nós voltaremos aos tempos da barbárie. Agora, imagine se todos nós estivermos armados.